meu marido nos mudamos para o Canadá como residente permanente sem nunca ter pisado aqui antes. Então fiquem ligados no vídeo para ver como a gente fez isso, que hoje eu vou contar tudo. Oi gente, meu nome é Amy. Quis vir aqui sentar com vocês muito tranquilamente para contar para vocês então nossa história do Express Entry, que é essa forma maravilhosa de chegar para o Canadá como residente permanente. E primeiro, o que significa você ser um residente permanente de um país? Eu, por exemplo, eu sou venezuelana. Eu cheguei para o Brasil como residente temporária porque a gente estava lá através de um visto de trabalho que era do meu pai. O meu pai, ele estava necessariamente atrelado àquela empresa para poder ficar no Brasil. Então a gente era residente temporário. Depois de um certo tempo de moradia no Brasil, a gente se tornou residente permanente. Ou seja, o meu pai, ele poderia trabalhar para qualquer empresa. Depois que eu atingi a maioridade, eu pude conseguir, enfim, todos os direitos de trabalhador, carteira de trabalho, tudo. Basicamente, você ser residente permanente de um país quer dizer que você tem todos os deveres e os direitos dos cidadãos. A única forma que te diferencia como residente permanente de um cidadão, que é uma pessoa que nasceu naquele país ou que se naturalizou daquele país, é que o residente permanente, ele não tem direito ao voto e não tem direito ao passaporte. De resto, tudo permanece igual, como tanto lá no Brasil eu tinha esse status e aqui no Canadá eu tenho esse mesmo status. Portanto, eu tô aqui no Canadá e eu tenho direito de trabalhar, de estudar, eu tenho todos os benefícios e direitos que um canadense poderia ter, menos, como eu disse, o direito ao voto e ao passaporte. E esse foi o status com que nós chegamos também, de acordo com o nosso perfil. Eu e Júnior, meu marido, a gente nunca tinha pisado aqui no Canadá, nós nunca trabalhamos para uma empresa canadense, nós nunca fizemos intercâmbio no Canadá, não estudamos em universidade canadense. Realmente foi uma forma em que nós pudemos nos mudar aqui sem ter nenhum laço com o país e chegarmos aqui, pisarmos no primeiro dia como residente permanente. Então, realmente, é uma forma muito maravilhosa de se mudar pra cá. Mas vamos lá, como tudo isso começou? Eu acho que pra isso, realmente precisaria trazer pra vocês um contexto de como foi o meu namoro com o Júnior. Eu namoro com ele, ou pelo menos eu estou junto com ele, há 6 anos. E no início da nossa relação, a gente sempre se comunicava muito sobre quais eram as nossas expectativas, os nossos objetivos de vida e, enfim, amorosamente e tudo. Aquelas coisas que você tem no início do relacionamento, tipo, você quer casar um dia, quer ter filhos um dia, tudo isso. E dentro disso, a gente chegou no assunto de morar fora do Brasil. A gente se perguntou, você estaria disposto um dia? Você gostaria de fazer isso? E isso era algo com o que a gente se alinhava. A gente tinha esse desejo, tipo, se chegar algum dia uma oferta de trabalho, alguma coisa que levar a gente pra fora do Brasil, com certeza, eu sempre gostei muito de viajar. Pra mim, isso seria algo maravilhoso e era algo que Júnior nunca tinha saído do país antes. E ele realmente também tinha esse desejo e esse sonho. Só que assim, conforme a vida foi acontecendo, ele acabou não tendo viajado antes disso. Eu gravei um vídeo nosso no aeroporto, realmente o avião que a gente pegou pra fazer a nossa mudança pra cá. Foi o primeiro avião que Júnior pegou na vida. Então, pra vocês verem que realmente não existia nenhum laço pré-existente com o Canadá, nem com nenhum outro país antes disso. E bom, nós iniciamos o nosso namoro em 2018 e aproximadamente 1 ano e meio depois, mais ou menos, a gente ficou noivo. Isso foi em final de 2019. E a gente pensando assim, que legal, a gente está noivo, então nós podemos nos casar em 2020, início de 2021. Só que o que aconteceu no início de 2020? A pandemia, como vocês bem sabem, ela aconteceu e por isso a vida parou, a vida estagnou, o meu contrato de trabalho foi suspenso, Júnior também ficou parado durante um tempo, então realmente era um momento de muita incerteza, de não saber o que iria acontecer no futuro, realmente era tudo muito incerto. Mas a gente aproveitou esse momento de estarmos parados para realmente, tipo assim, lembra daquilo que a gente comentou sobre morar fora do país? Vamos começar a pesquisar o que teria que ser feito, quais são os meios, quais são os caminhos pra gente, de fato, poder tirar esse sonho do papel e fazer isso realidade. E nesse momento, a gente não tinha nem ideia de que seria o Canadá. A gente realmente começou a pesquisar sobre vários países. E se fosse a Nova Zelândia? E se fosse a Irlanda? E se fosse Portugal, por causa do idioma? A gente chegou até a cogitar, porque Júnior, ele tem parentes, só que assim, eu acho que seria
depois do bisavô, alguma coisa assim, alemães, e a gente pensando, e se você tirasse a cidadania alemã, será que não seria legal? Alguma coisa assim, realmente a gente começou a olhar todos os caminhos e a gente acabou parando no logaritmo de imigração canadense. A gente viu como, pô, era legal, não é um idioma tão estranho pra gente, não é um idioma tão distante da gente, a gente já sabia, tinha noções de inglês, eu já tinha inglês fluente. É dentro das Américas, então a gente pensando, o fuso horário também não seria tão discrepante da nossa família, o contato com a nossa família não seria tão difícil, então a gente só foi juntando os benefícios de poder morar no Canadá. E com isso, eu vim para os meus pais, que como eu trouxe aqui, se eu sou venezuelana, eles também são, e eles entendem essa parte de você querer imigrar, de você precisar de recursos, enfim, aí eu trouxe isso para minha mãe. Falei, mãe, eu e Júnior queremos nos mudar para o Canadá. E agora? A gente tá vendo os passos e tudo, mas ela disse, filha, bem que eu tenho um amigo que tá morando em Quebec, que mora perto de Montreal. Vou te passar o contato dele, dá uma ligadinha pra ele e você faz, enfim, suas perguntas, vê quais são os pontos positivos e negativos do país e aí você decide se é isso mesmo que você quer e que você gosta. Assim fiz. Liguei pra esse amigo da minha mãe e ele foi um amor. Ele foi super solícito, ele respondeu todas as minhas perguntas, ele ficou no telefone comigo, coisa de por volta de 2 horas e meia conversando sobre o Canadá, e ele falava maravilhas, ele dizia como o país é maravilhoso, como ele conseguiu tantas oportunidades, como assim. E eu até tinha que parar ele, às vezes, porque é aquilo. O ponto positivo era mais fácil porque a gente já via isso, enfim, nas redes sociais, a gente via isso aqui mesmo no YouTube, então, ponto positivo e desejo de vir para o Canadá, a gente já tinha, então eu queria saber mesmo, queria me preparar para possíveis pontos negativos, pô, o que será que acontece? E era muito engraçado porque ele no máximo falava assim, faz frio, mas assim, também não é um ponto tão negativo assim, porque você usa roupa de frio, e você faz isso, você faz aquilo, então realmente nem isso é tão negativo assim. Então eu tava... Gente, como assim? Então, se isso é o negativo, com isso acredito que dá pra viver. Então, meio que dessa forma batemos o martelo e decidimos, e a gente disse, será o Canadá. E bom, depois dessa conversa com um amigo da minha mãe, inclusive durante a conversa, ele também trouxe o ponto da consultoria de imigração. Ele falou, olha, realmente existem muitos caminhos, então eu recomendo que você faça uma consultoria de imigração para você avaliar qual que é o seu perfil, de que forma você pode vir, se seria por via de estudo, se seria por via de trabalho, qual seria a melhor forma de você vir, mais rápido, dependendo do seu orçamento, da sua, enfim, de tudo, como vocês poderiam fazer. E eu pensando, poxa, que legal. Ele me passou o contato de uma consultoria de imigração que, dessa primeira consultoria, eu não vou repassar o contato também, porque acabou que não nos agradou muito. Ela não trouxe um quadro muito otimista e de primeira o problema não era o quadro ser otimista. É que ela parece que queria meio que impedir, tipo, não, o perfil de vocês não é elegível, o perfil de vocês não é muito legal. Se vocês pudessem vir, seria só por via de estudos, e via de estudos é um pouco cara, pelo menos a gente via que era um pouco caro para nossa realidade. Como eu disse aqui antes, a realidade de todo mundo é diferente, então se vocês têm condições financeiras para poder vir por via de estudos aqui, isso é maravilhoso, porque eu acredito que é uma porta de entrada até muito mais rápida de você vir para o Canadá, você já está aqui dentro do país, então quem tem esse sonho realmente, isso é muito maravilhoso. Pra gente não era uma opção na época, então realmente a gente ficou um pouco, assim, não diria abalado, mas saiu um pouco triste dessa consultoria de imigração por conta disso, dela dizer, não, porque eu já vinha pesquisando sobre caminhos de imigração e eu conhecia o Express Entry. Eu perguntei, será que pro Express Entry a gente não poderia tentar? Tudo mais, ela disse, não, de fato vocês não seriam elegíveis para o Express Entry, então isso não vai rolar. Então, ok. Ficamos com isso na cabeça, porém, eu já vi em outros canais e realmente é muito verdade como, uma vez que a pulguinha da imigração canadense ela entra na sua cabeça, é muito difícil de tirar. A semente de quero me mudar para o Canadá, que é diferente de sair do Brasil. Não era nem sair do Brasil que a gente queria, porque a gente tinha uma realidade muito feliz, de família, trabalho estável no Brasil, então não era uma questão de quero sair daqui, quero ir embora daqui, era mais realmente quero viver no Canadá, quero conhecer o Canadá, quero saber o que esse país tem a proporcionar, quais oportunidades tem, então era mais
nesse sentido. Isso, se eu não estiver enganada, essa consulta de imigração, ela aconteceu por volta de junho, julho de 2020. E eu coloquei também no meu roteiro que a segunda consulta de imigração que a gente fez dessa vez com uma agência de imigração, com uma consultoria de imigração brasileira que chama eVisa Immigration, que já deixo aqui o meu beijo para o pessoal da eVisa Immigration, especialmente para a Aimee, a nossa consultora de imigração, porque ela foi maravilhosa, profissional, competente, tinha todas as respostas na ponta da língua, então assim, perfeita. Eu recomendo de olhos fechados para quem quiser fazer a consultoria com eles. Como eu disse, a gente tinha essa pulga de quero ir pro Canadá, quero conhecer esse país, quero poder me mudar pra lá e morar lá. Então, eu literalmente coloquei no Google consultoria de imigração canadense e o primeiro resultado que me apareceu na época era da eVisa Immigration. E eu filtrava de uma forma, eu queria ver que esse escritório de imigração que tivesse de fato escritórios no Canadá, que fossem pessoas confiáveis, que também por serem brasileiros eles talvez entenderiam a nossa realidade também um pouquinho melhor. Então eu filtrava dessa forma e acabei vindo para o eVisa Immigration. Na época também, nesse meio tempo de junho de 2020 a janeiro de 2021, a gente ficou pesquisando então, tá, se via de estudos não é possível o Express Entry, aparentemente na época também não era possível, a gente viu, beleza, existe a via de trabalho também. Nisso a gente chegou no canal do Canadá Brasil, que é o Cláudio Filhão, que também é um querido, e ele falava na época sobre o programa das províncias do Atlântico, que eram mais sobre trazer mão de obra qualificada para o Canadá e especificamente para as províncias do Atlântico canadense. E parecia também uma porta de entrada realista para nós, porque o Júnior, ele é um pouquinho mais velho do que eu, então ele tinha um pouquinho mais de experiência de trabalho, então eu pensando, será que a gente não consegue construir o perfil dele, montar um perfil para ele, para que ele possa conseguir uma oferta de trabalho lá no Canadá? Então a gente começou a pensar dessa forma durante esses meses, e quando a gente agendou de fato a consultoria de imigração com a eVisa em janeiro do outro ano, ou seja, de 2021, eu já cheguei com isso. Inclusive, na época eu agendei com a Aimee especificamente, porque dentro do perfil dela, no perfil do Instagram da eVisa, tava que ela era especialista nesse programa por trabalho do Atlântico. Então eu pensei, será ela mesmo, porque eu já tava com isso na cabeça de que seria possível. Mas beleza, nós agendamos essa consultoria de imigração com ela, falamos sobre o nosso desejo de vir pro Canadá, e uma coisa também que foi importante é que a gente também não tinha pressa de vir pro Canadá. A gente não tava assim, a gente quer estar lá ano que vem, a gente quer fazer assim, quer fazer assado. Inclusive, a Aimee, uma das primeiras perguntas que ela nos fez era em quanto tempo vocês querem vir pro Canadá? E a gente falou assim, entre 3 e 5 anos, tranquilo. E ela, ok, vocês têm uma timeline realista de virem pra cá. E com isso, ela foi avaliando tudo, ela parou, olhou o nosso perfil e falou, peraí, por que vocês não tentam Express Entry? E isso foi assim, na minha cabeça, porque eu já tinha descartado completamente a possibilidade, eu não sabia que isso seria possível, porque a outra consultora disse que a gente nem seria elegível, então foi um momento assim, para tudo. A gente pode fazer esse processo através do Express Entry? Me conte mais. Beleza, aqui eu vou dar uma pausa para explicar um pouquinho melhor o que é o Express Entry. Eu já expliquei, então, que o Express Entry ele permite que você chegue aqui no Canadá como residente permanente. Mas como ele funciona exatamente? De que forma você consegue dizer para o Canadá que você é elegível para poder vir como residente permanente? Eu acredito que existem 3 modalidades do Express Entry, mas agora eu estou só me lembrando de 2, depois eu coloco aqui as 3 o nome, mas eu vou falar um pouquinho das 2 que eu tô me lembrando aqui. Uma que foi a modalidade que nós fizemos, que foi o Federal Skilled Worker, e o Canadian Experience Class. O Canadian Experience Class pra gente não era uma possibilidade, porque ele era mais para pessoas que já estavam dentro do Canadá e que já tinham uma experiência canadense de trabalho, que já tinham um estudo no Canadá. Então é uma forma de, já que você está aqui, se quiser ficar aqui, pode ficar. Mas claro que existem outros pontos dentro disso que é um pouco mais complexo, mas resumidamente é isso, é para pessoas que já têm uma experiência de trabalho canadense de, se eu não estiver enganada, pelo menos de 1 ano. O Federal Skilled Worker, ele é diferente porque ele é possível para pessoas que nunca estiveram no Canadá, como nós. De novo, não tinha nenhuma experiência de trabalho canadense, nem estudo, nem nada. Então ele funciona de que forma? Você cria o seu perfil e lá você coloca a sua idade, o seu estado civil, sua experiência de trabalho, seus idiomas,
tudo, sua educação, se você tem graduação, pós-graduação, mestrado, etc. E com isso você ganha uns pontos. O que esses pontos permitem é que você seja convidado para aplicar para a residência permanente. A pontuação, ela não diz, pode vir. A pontuação diz, ok, já que você está dizendo que você tem essa pontuação, agora você comprova essa pontuação, você comprova todas as suas graduações, o idioma e tudo, e ok, a partir desse momento eles avaliam o perfil e te chamam para você poder vir para o país morar como residente permanente. Então foi dessa forma que nós escolhemos fazer. Essa consultoria de imigração, ela ocorreu em 2021, na época, se eu não estiver enganada também. Eu tinha 23 anos. Eu estava trabalhando como assistente numa empresa, eu já estava nessa empresa há aproximadamente uns 2 anos e meio, eu já tinha inglês fluente, eu não tinha francês, e eu não tinha nenhuma prova que comprovasse esse meu nível de inglês também. Eu só tinha, de fato, inglês fluente, mas sem nenhum certificado, nem nada. Eu não tinha pós-graduação, então a IME, ela trouxe o potencial que eu teria para poder ser aprovada se eu trabalhasse no meu perfil, se eu construísse no meu perfil. Então ela trabalhou com a gente a semi-longo prazo, eu diria médio prazo ali. E ela falou, Amy, olha só, você teria sim, porque eu acredito que você tem que ter a partir de 3 anos de experiência de trabalho qualificada, ou seja, algum tipo de trabalho que você tenha que ser capacitado, que você tenha que ser treinado para fazer aquele tipo de trabalho. Eu tinha 2 anos e meio como assistente administrativa, que já contava. Então ela disse, olha, você, daqui a pouco você vai cumprir o requisito de trabalho. Você tem o inglês fluente, então você vai marcar sua prova de inglês e vai fazer. Se você quiser fazer tudo, ela deu como opcional. Se você quiser fazer o francês, vai com certeza aumentar a sua pontuação. Então, se quiser estudar, estuda, marca a prova de francês também. E outra coisa que também não é necessária, mas seria bom se você fizesse, seria a pós-graduação. Se você quiser fazer uma pós-graduação também, isso vai aumentar a sua pontuação dentro do Express Entry. Então, nós pegamos toda essa informação, mas vamos lá. E o Júnior, ele não tinha que comprovar nada, porque realmente eu tô falando do meu francês, da minha pós-graduação, da minha experiência de trabalho, de tudo. E sim, o que acontece? Como eu disse que era importante que a gente não era casado nessa época, por quê? Eu poderia aplicar sozinha e ficar como aplicante principal. E por que a gente escolheu focar apenas em mim? Primeiro, pelo aspecto financeiro, de que a gente iria investir apenas no francês comigo. Seria uma só inscrição da prova de inglês, que não é barata, se eu não me engano. A prova de inglês na época era por volta de R$1.000 e alguma coisa. A inscrição para fazer a prova de francês também era por volta de R$1.200, R$1.400 na época. Então você, quando vai colocando tudo na ponta do lápis, realmente custa um pouco caro, ainda mais quando você tem que fazer tudo por 2. Então a gente decidiu que eu seria a aplicante principal na época. E além disso, um outro aspecto que foi muito importante para decidir que a gente faria o processo de acordo com o meu perfil era que, como disse anteriormente, na época que a gente iniciou esse processo eu tinha 23 anos. Júnior tinha 28 anos, ele é um pouquinho mais velho do que eu. Então, qual que é o problema? Não era um problema, na verdade, eu tô dizendo dessa forma, mas não era um problema de verdade. Porque a idade dentro do Express Entry, ela importa bastante, porque a partir dos 30 anos, e eu não sei se ainda é dessa forma, mas pelo menos na época era, e eu não vejo porque eles teriam mudado isso. Se tiverem mudado, ótimo. Mas a partir dos 30 anos, todos os anos você perde 5 pontos. Então eu acredito que quando você atinge a idade de 45 anos, por exemplo, você meio que fica zerado de pontos. Porque se eu não estiver enganada, eu acho que o gabarito por idade que você pode ter no Express Entry antes dos 30 anos, você já tem 110 pontos garantidos dentro da sua pontuação. Então realmente é uma pontuação muito grande. E ela disse, olha só, a Aimee falou pra nós, Júnior, ele poderia fazer, não tô dizendo que o perfil dele seja ruim nem nada, é porque seria de fato um tempo muito corrido pra fazer tudo antes dele começar a perder pontos por conta da idade dele. Como eu tinha 23 na época, realmente eu poderia me permitir 7 anos pra trabalhar no meu perfil e pra deixar ele muito forte, e eu ainda não perderia pontos por conta da idade. Então por isso a gente escolheu por investir mais no meu perfil por conta disso, porque eu teria muito mais tempo para estudar francês tranquilamente, para poder buscar toda a documentação, para poder fazer tudo isso sem termos a pressa de o tempo está passando, o tempo está correndo e Júnior daqui a pouco vai fazer 30 anos, vai começar a perder pontos, ai meu Deus, tem que... E acabou que o meu perfil, ele ficou topado de pontuação por idade. Então com isso a gente ficou alinhados. Prova de inglês, prova de francês,
pós-graduação. E uma vez que fizesse a pós-graduação, eu teria que fazer a equivalência dos meus diplomas, ou seja, pegar a minha graduação, o meu diploma da minha faculdade, o diploma da pós-graduação, uma vez que fizesse essa pós-graduação também, e isso teria que ser reconhecido pela organização que a gente fez, chamava World Education Services, que é o seu ECA, que se eu não estiver enganada é o Education Certificate, é a equivalência do seu certificado que diz para o Canadá, olha só, essa pessoa tem um bacharelado, é bacharel no Brasil, o que quer dizer que essa pessoa é bacharel também no Canadá e que esses títulos são equivalentes para que eu pudesse também ter a minha faculdade reconhecida aqui no Canadá. Então, por conta disso, com esse primeiro passo alinhado, a gente fez a nossa consultoria de imigração e tomou esses passos. A Ivisa também oferece um serviço completo, e gente, isso aqui não é publi, é só porque realmente eu amei o serviço que a Ivisa nos proporcionou, eles foram uns queridos, então realmente eu tô repassando aqui, só por conta da experiência positiva que eu tive, extremamente positiva com eles, e vocês fiquem aí livres também de entrar em contato com eles também. Mas eles oferecem um serviço completo de consultoria de imigração. A gente optou por não contratar o serviço completo da consultoria de imigração na época, porque, de novo, a gente estava tentando juntar o máximo de dinheiro que fosse possível. Então a gente escolhia fazer essas consultas um pouco mais separadamente, quando a gente tinha alguma dúvida muito grande, quando a gente encontrava algum obstáculo ou não tinha certeza de qual era o próximo passo a ser tomado. Então a gente gritava e batia na porta da Ivisa para poder tirar essas dúvidas. Então assim começou a jornada por criar esse perfil e deixar o meu perfil um pouquinho mais forte para poder fazer esse Express Entry. Então o inglês, como eu disse, eu já tinha fluente, então realmente esse não era o problema, foi questão de entrar. Eu optei por fazer a prova do IELTS para comprovar o meu inglês. Me inscrevi, marquei a prova do IELTS, se eu não estiver enganada também, para setembro de 2021. E a prova de francês, gente, eu não tô lembrando se eu fui maluca a ponto de marcar a prova pro fim do ano, e eu falei assim, ok, agora vambora, vamos ver no que dá. Mas eu só sei que eu iniciei os meus estudos de francês e eu só tinha bonjour de francês, eu não tinha mais nenhuma noção absoluta desse idioma, que é uma língua, por sinal, maravilhosa, só que um pouco difícil. Então, se em janeiro, fevereiro eu comecei os meus estudos, em dezembro eu fiz a minha prova de francês. Eu acredito que eu marquei ela quando eu já tava com um pouquinho de confiança, aí eu disse, vambora, vamos marcar. Eu só me lembro que realmente foram por volta de 9 meses aí de estudo do francês que eu fiz, realmente que me levou do iniciante até o nível avançado que eu consegui atingir, porque quando você faz um Express Entry também, tem diversas formas, como eu disse, tem um visto de estudo, visto de trabalho, tem o Express Entry, e cada uma dessas modalidades de imigração vão te pedir um nível diferente de inglês cada uma, que vai depender realmente do que você vai fazer no país. Como eu já queria vir como residente permanente, então eu teria que comprovar o nível de inglês e francês muito alto, porque eu teria que me comunicar assim como um residente se comunica. Então, o IELTS, eu devo dizer que não achei uma prova necessariamente fácil, é uma prova que tem muitas pegadinhas, é uma prova para a qual você precisa se preparar, mesmo você já tendo o inglês fluente, que obviamente é a parte mais importante se você quer fazer uma prova de proficiência de inglês, mas o formato da prova de proficiência é muito importante também. Inclusive, na época, eu tava consumindo muito conteúdo da Giovana, do Casal Nerd no Canadá. O perfil dela é maravilhoso para preparativo de IELTS, ela realmente tem muito conteúdo gratuito que já te ajuda a ter uma noção, e ela tem uma consultoria para te ajudar, também não é publi, também não assinei por conta de estarmos guardando todo esse dinheiro para o nosso plano Canadá, mas eu devo dizer que o perfil dela foi decisivo também, me ajudou muito demais. Então, se vocês sentirem essa necessidade, com certeza eu recomendaria, já levaria para o caminho dela, porque ela entende muito bem, saca muito do IELTS, entende demais. Então, o perfil dela realmente me deu um norte muito bom e uma luz muito boa do que esperar. Além disso, a própria página do IELTS, ela já trazia muitos webinários, simulados, calculadora de pontos, e assim fui me preparando também com simulados que existiam aqui no YouTube, na internet. Então tudo isso foi só se acumulando para me ajudar a me preparar. Então o inglês, como eu já tinha,
eu me preparei dessa forma para a prova. Para o francês foi um pouco diferente porque eu tive que fazer completamente do zero. Eu realmente só tinha bonjour, je m'appelle e só. Então, a partir desse momento também recorri ao YouTube, que eu acho que é uma ótima ferramenta para, enfim, qualquer disciplina que você queira aprender. No caso, para mim, era o francês. E minha mãe já seguia um canal que era o canal da Celine, de Os Franceses Tomam Banho, que é uma francesa nativa que mora no Brasil, que dava aulas de francês através do YouTube, e eu rolei assim todos os vídeos dela para baixo e peguei do primeiro vídeo dela em diante para poder pegar essas noções básicas de francês, porque realmente era o único canal de confiança que eu conhecia, porque minha mãe já acompanhava ela. Conforme eu fui acompanhando ela, eu vi que ela tinha um programa que você poderia pagar. Essa foi a primeira ferramenta paga, além da consultoria de imigração. Então, o francês eu também tive que pagar porque, de fato, era uma coisa que eu não tinha confiança. Então, eu tive que pagar pelas aulas de francês da Celine, da plataforma En France, que foi totalmente maravilhosa. Era uma proposta de, além de aulas gravadas e atividades, o que era muito importante para mim, eram as aulas de conversação, porque eu não tinha outras pessoas com quem eu teria esse contato para poder desenvolver a minha fala em francês. Então, ter esses encontros semanalmente de conversação em francês fizeram toda a diferença. Então, os professores do En France também foram maravilhosos, eu amava fazer, inclusive ficava muito ansiosa para chegar o dia da minha aula de conversação semanal. Então, para vocês verem que os professores eram os queridos, e de fato essa é outra ferramenta que eu recomendo, a ferramenta da Celine, do En France, e a plataforma no geral toda de Os Franceses Tomam Banho. Mas outra coisa aqui, além de imigração canadense, essa é uma dica que eu posso dar pra vocês como eu aprendi o idioma, é que eu fiz imersão de tudo que era possível na minha vida do francês, eu coloquei. Ou seja, coloquei as configurações do meu celular em francês, coloquei, meu WhatsApp estava em francês, se eu tinha algum joguinho de celular, aquele celular foi traduzido para o francês. Dentro da minha casa, o que eu podia, eu sempre traduzia, o nome disso é colher. Como eu falo colher em francês, eu sempre tava com isso na minha cabeça. Então, além das aulas do En France gravadas, as aulas de conversação, eu via também aulas no YouTube separadas, assim, soltinhas. Uma coisa que foi muito importante, que eu acho importante para qualquer ensino de idiomas que você quiser, é você assistir coisas que sejam de nativos, que sejam mais naturais. Porque os cursos, geralmente, eles vão te ensinar uma forma muito correta de falar, que não vai estar errada, só que a gente acaba não se comunicando de uma forma tão natural. E eu vi aqui o TEF, que é o exame de francês, ele também cobrava uma forma um pouco mais natural de falar. Então eu queria atingir esse nível também. E de que forma eu fiz isso? Eu pesquisei por documentários em francês, por reality shows em francês, porque no reality é realidade, entre aspas, né? Assim, a gente pelo menos acredita que seja. E geralmente não tem um roteiro muito elaborado, são pessoas que são famílias, amigos, namorados, são pessoas vivendo a vida delas normal e sendo gravadas. Eu pesquisava por eles em francês, por esse tipo de conteúdo, porque seria uma fala muito mais natural, muito mais cotidiana, do dia a dia, e isso me ajudou pra caramba. Outra coisa que ajudou foi assistir a documentários. Um documentário muito bom que eu assisti, que eu amei, inclusive isso já me leva pra outro ponto, que é o da música. Eu assisti o documentário da Angèle, e a Angèle, ela é uma cantora belga, porém os belgas também são francófonos, eles também, alguns deles, a maioria da população também fala francês. Então eu pesquisava por artistas que cantassem em francês para poder também, quero escutar uma musiquinha, vou fazer isso em francês. Então, mesmo quando eu parava de estudar com papel e caneta, se eu queria ter um momento de lazer, de descontração, de sentar para assistir uma série, essa série tinha que ser assistida em francês. Então, mesmo se não fosse uma série francesa, eu colocava dublagem em francês e assistia assim. Ou eu colocava a legenda em francês e assistia assim. Quero escutar uma música? Tô no trabalho? Essa música eu tinha que escutar em francês. E isso foi tudo coisa que eu impus para mim mesma, para poder ter essa imersão um pouquinho maior dentro do meu dia a dia, pela falta, como eu disse, de contato com outras pessoas em minha volta que falassem francês comigo. Então, a imersão foi a solução. Então, a prova de inglês
marcada. O francês encaminhado, uma vez que eu senti que eu tava com um pouquinho mais de confiança, eu marquei para dezembro de 2021. A prova de francês, eu recebi o resultado de ambas as provas e graças a Deus, na minha primeira tentativa, eu consegui um resultado esperado e satisfatório das duas, então já guardei os meus resultados. Com esses resultados em mãos e depois que eu finalmente também, dentro desse meio tempo todo, consegui concluir uma pós-graduação, então também estava com isso, mandei tudo para equivalência, recebi essa equivalência de volta. E no meu relatório da equivalência dizia bacharela em comunicação. Pós-graduada, eu acabei fazendo uma pós-graduação em gestão estratégica de produtos e serviços ou de negócios e serviços, era alguma coisa assim. Foi um tempo atrás e aquilo também era para poder ter o canudo, para poder ter o diploma e poder declarar isso na minha aplicação. Então, com tudo isso em mãos, a gente ligou para a Aimee, a gente falou: Aimee, corre aqui, por favor. Agendamos mais uma consultoria de imigração com ela e assim a gente criou o meu perfil. Então, em junho, mais ou menos por aí, de 2022, uma vez que eu já tinha concluído tudo, a gente por fim criou o meu perfil dentro do Express Entry e eu acabei ficando nesse perfil com uma pontuação de 536 pontos, que, se vocês me perguntarem: Aimee, qual é a pontuação máxima que você consegue atingir? Eu acredito que não existe uma pontuação máxima, eu acho que você só tem que tentar atingir a maior pontuação que você conseguir e seguir a partir daí. Então, criamos o meu perfil ainda solteira, isso, como eu disse, será importante para a timeline de tudo. Criei o meu perfil com 536 pontos e na época, como ainda estava um pouquinho na pandemia, a pandemia já tinha acabado porque já era 2022, só que não estavam rolando rodadas de convite para pessoas do Federal Skilled Worker, ou seja, pessoas que estivessem ainda fora do Canadá, por conta dessa pandemia, existiam restrições ainda de entrada, então realmente essas rodadas de convites não estavam acontecendo. Então, ok, com o perfil criado, a gente esperou e a vida foi acontecendo. Se eu não estiver enganada, em agosto eu recebi, eu vou puxar o meu roteiro aqui pra ver. A few moments later. Gente, eu olhei aqui, vou fazer uma pequena correção. Não foi em julho de 2022 que a gente criou o perfil. Foi um pouco antes, porque eu tô dando uma revisada aqui no meu roteiro. Foi em julho de 2022 que a gente recebeu o nosso ITA, que o ITA é o Invitation to Apply. Se você primeiro cria o perfil, eles avaliam seu perfil de acordo com a sua pontuação. Você é chamado, você é convidado para aplicar. A partir desse momento, são tantos detalhes que, como eu tô trazendo, tá tudo no site do Canadá, vocês podem conferir. Se a minha memória não estiver me falhando, a partir do momento que você recebe o convite para aplicar, você teria 30 dias para você poder enviar tudo que eles te pedirem. Eles te pedem carta de empregadores, eles te pedem contra-cheques, eles podem pedir seus diplomas, sua equivalência, o resultado das provas de idiomas, de tudo. Então, por isso que o ideal é você já estar com tudo isso em mãos, que daí quando você vai receber esse convite para aplicar, você não precisa correr para aguardar o resultado de tudo, e sim você já tá com tudo compilado bonitinho. Claro que eles dão esses 30 dias, porque sempre pode ocorrer um imprevisto, tanto é que comigo ocorreu um desses imprevistos. Uma vez que a gente tava com tudo compilado, bonitinho, a gente enviou e ficou assim para a avaliação deles. O bom a partir desse momento realmente era assim: você só fica esperando pela sua aprovação e era muito incerto porque pra mim na época eu não sabia se era um robô, se era um sistema, enfim, e acabou sendo bom que depois de um tempo, de algumas semanas, eles pediam: você poderia mandar um contra-cheque desse período aqui do tempo, você poderia mandar isso aqui, nós precisamos de uma carta de explicação pra você explicar isso aqui, que não ficou muito claro, e isso me dava a entender que a minha aplicação ela estava se movimentando, que alguém de fato no escritório do governo canadense estava olhando a nossa aplicação, então ela estava em movimento, não estava parada, então não parecia que levaria tanto tempo pra gente ter um resultado. Assim eu ia mandando tudo, todas as coisas, por fim nos pediram pelos exames médicos, e é o que dizem: depois que te pedem um exame médico, acabou, você meio que tá dentro, e a gente tava assim: ai meu Deus, ok, vamos fazer esses exames médicos. Aliás, eu fiz os exames médicos e agora que entra o ponto que eu já vim trazendo, que é em relação ao meu casamento com o Júnior. Por quê? A vida foi acontecendo, o tempo foi passando, a gente foi aguardando, o resultado sair enquanto a aplicação ia acontecendo. Em janeiro de 2023, eu recebi o meu Ready for Visa, que esse Ready for Visa é um e-mail que eu recebi na época, que basicamente dizia: tá tudo certo com seus documentos, você basicamente foi aprovada, é basicamente a aprovação. Nos mande o seu passaporte pra gente conseguir colocar
e estampar o seu visto para você vir para o Canadá. E assim, foi um momento, claro que muito feliz. Só que tinha um porém. Eu estava com meu casamento marcado para fevereiro com Júnior. Isso aconteceu em janeiro. E como vocês puderam ver durante todo esse momento, eu apliquei como se fosse uma pessoa solteira. Então foi um momento de muita felicidade, de ai meu Deus, eu consegui. Só que dentro dessa notificação também da aprovação, tinha um ponto que a gente já estava esperando, porque lá atrás a Aimee disse que isso iria acontecer, de que eles sempre pedem que você notifique quando tiver alguma mudança no seu estado civil, se tiver o nascimento de um filho, se você tiver qualquer aspecto da sua vida que tenha mudado, que poderia até alterar a pontuação que você ganhou lá atrás quando você criou o perfil. E para mim não era o caso, porque eu ainda não estava casada com o Júnior nesse ponto da história do tempo, mas eu já estava com o casamento marcado. A gente iria se casar 3 semanas depois de eu ter recebido aquela aprovação e aquele e-mail de Ready for Visa. Então eu mandei um formulário para o Canadá dizendo, primeiro agradecendo, muito obrigada por essa aprovação e não sei o que, estou muito ansiosa, muito feliz com esse resultado. Como vocês pediram para notificar qualquer mudança no meu perfil, no meu estado civil, o meu estado civil hoje ainda permanece o mesmo, só que eu estou felizmente noiva e vou me casar daqui a 3 semanas. Como é que a gente vai fazer? Vocês ainda querem que eu envie o meu passaporte? Vocês querem que eu aguarde? Eu aviso vocês novamente depois que estiver casada? Como é que a gente faz? E a resposta que eu recebi deles foi muito positiva, muito compreensiva. Eles estavam assim, nossa, parabéns. Não me lembro se eles falaram parabéns. Mas eles falaram, show, vocês podem enviar os documentos do Júnior. Eles mandaram uma bateria de formulários que a gente teria que preencher de informações dele, só que era muito menos extensivo do que tudo que eu tive que preencher. Para ele era informação de família, informação de viagem, acredito que informação de trabalho também, informações geral para saber. E uma coisa que era importante, que eles pediram um questionário do nosso namoro e de toda a nossa relação, perguntando se o nosso namoro era público, há quanto tempo a gente está junto. Eles pediram por fotos ao longo dos anos da nossa relação também, e a gente tinha tudo isso era muito facilmente comprovado. Eu mandei fotos de viagens que a gente fez para Cabo Frio, para Nova Friburgo, pro Rock in Rio, pra Búzios, ali da região do interior do Rio de Janeiro, pra quem não conhece. A gente conseguiu compilar tudo e enviar pra eles. E com isso, a Aimee também tinha nos alertado, olha só, isso pode dar uma estagnada no processo de vocês em por volta de um ano e meio. Isso aconteceu, eu recebi o Ready for Visa em janeiro de 2023 e nós viemos para o Canadá em julho de 2024. Então foi assim exatamente o tempo que a Aimee disse que iria acontecer. Então a gente mandou os documentos do Júnior, declarou. Depois que nos casamos também eu recebi a nossa certidão, de casamento. Essa certidão de casamento teve que ser traduzida e enviada para o governo canadense e eles seguiram com o processamento da nossa aplicação. Depois de um tempo a gente recebeu de novo o nosso Ready for Visa, só que dessa vez a gente já estava junto e a gente não tinha mais nada a declarar. A gente teve que fazer os nossos exames médicos novamente, porque eles vencem depois de um ano e já tinha excedido o tempo em que a gente poderia fazer, então a gente fez os exames médicos de novo. E depois disso, depois do Ready for Visa, a gente enviou os nossos passaportes, recebemos os nossos passaportes de volta da Embaixada do Canadá e eles estavam com um visto de entrada lindo e maravilhoso que nos permitia comprarmos as passagens e a gente poder vir finalmente para o Canadá. Então a gente comprou as passagens para 19 de julho de 2024 e 20 de julho de 2024, porque a viagem é bem longa. A gente pisou pela primeira vez aqui no Canadá e recebeu finalmente e oficialmente o nosso status de residência permanente aqui no Canadá. E, gente, como vocês puderam ver, foi uma jornada que se iniciou ali início de 2020 para por fim em 2024 a gente conseguir a residência permanente que era tão esperada, tão sonhada, tão querida por nós. A gente está, vocês imaginam, aliviados com o resultado, vivendo os desafios e as belezas e as oportunidades que o Canadá tem a proporcionar. Essa foi a nossa história. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, qualquer coisa, coloquem aqui nos comentários. Se quiserem, por favor, também compartilhem esse vídeo para quem tiver interesse sobre a história, para quem tiver curiosidade sobre imigração canadense, que eu também vou colocar outros vídeos aqui sobre como está sendo a nossa vida, tudo que a gente está vivendo, as primeiras impressões, tudo que é novo. Então, por favor, comentem, compartilhem, curtam e muito obrigada por assistirem até aqui. Espero que vocês gostem e que vocês acompanhem a nossa jornada tão bonita aqui no Canadá. Um beijo
e até a próxima!